Essa nossa videoaula é destinada a trabalhar a equação geral da reta que passa por dois pontos dados. Bom, a equação geral da reta, pessoal, tem esse formato aqui, ó, a vezes x mais b vezes y mais c igual a zero, onde a é o coeficiente de x, b é o coeficiente de y e c é o termo independente. Bom, nós vamos ver como nós podemos chegar nessa equação quando eu conheço dois pontos pertencentes a uma determinada reta. Então, olha esse desenho aqui, ó. Eu tenho aqui um plano cartesiano e eu tenho uma reta traçada aqui. E eu quero chegar à equação geral dessa reta. Nesse desenho, vocês percebam que eu conheço dois pontos pertencentes a essa reta. Então, essa videoaula é justamente para explicar como eu posso chegar à equação de uma reta quando eu conheço dois pontos pertencentes a ela. O dispositivo prático que nós vamos utilizar para chegar nessa equação é muito simples. Eu monto aqui o seguinte determinante de ordem 3. Na primeira linha, eu coloco x, y e 1. Na segunda linha, eu coloco o x e o y de um ponto conhecido. No caso aqui é o ponto A, então xa, ya e 1. Na terceira linha, eu coloco as coordenadas do segundo ponto da reta conhecido, que eu chamei aqui de ponto B. Então eu coloco aqui xb, yb e 1. Resolvo esse determinante igualando a zero. Quando eu terminar de fazer esse processo, automaticamente eu vou chegar na equação geral dessa reta. Veja um exemplo que eu preparei para vocês aqui. Determine a equação geral da reta que passa pelos pontos A de coordenada 3 e 2 e B de coordenadas menos 5 e 3. Então vamos lá. Eu vou montar aqui o determinante. Então na primeira linha eu sempre vou colocar x, y e 1. Na segunda linha eu vou colocar o x do ponto A, o y do ponto A e 1. Olha, o x do ponto A é 3. O y é 2 e aqui vem o 1. Sempre na terceira coluna vai o elemento 1. Na terceira linha eu vou colocar as coordenadas do ponto B. Então, ó, x do ponto B vale menos 5, o y vale 3 e aqui 1. Bom, como é um determinante de ordem 3, eu vou resolver pela regra de Sarros. Vou pegar as duas primeiras colunas e colocar ao lado da terceira. Então, olha, x e y, 3 e 2, menos 5 e 3. Olha, eu repeti essas duas colunas ao lado aqui. E faço isso mantendo igualado a zero, porque a equação geral está igualada a zero. Então, olha, aqui eu tenho diagonal principal e as duas paralelas a ela, eu vou multiplicar e conservar os sinais que derem. X vezes 2, 2x, vezes 1, 2x. Y vezes 1, y vezes menos 5, menos 5y. 1 vezes 3, 3 vezes 3, 9, mais 9. Agora eu traço aqui a diagonal secundária e as duas paralelas a ela, eu vou multiplicar, só que agora eu vou inverter o sinal que der. Menos 5 vezes 2, menos 10, vezes 1, menos 10, mas como eu troco de sinal, mais 10. 3 vezes 1, 3 vezes x, x, trocando de sinal, menos 3x. 1 vezes 3, 3 vezes y, 3y, troca de sinal, menos 3y. Tudo isso igual a zero. Agora eu vou reduzir os termos semelhantes. 2x menos 3x, menos 1x. Menos 5y menos 3y, menos 8y. E 9 mais 10 mais 19. Isso aqui igual a zero. Então, olha, eu cheguei aqui na equação geral da reta que passa por esses dois pontos dados. Então, nessa equação, ó, você percebe aqui que o A, que é quem multiplica o x, vale menos 1, o B vale menos 8 e o termo independente, que é o C, vale 19. Vamos para um segundo exemplo? Dado o gráfico abaixo, determine a equação geral da reta R. Então, eu tenho aqui o gráfico e essa reta em vermelho aqui é a reta R. Eu quero chegar à equação geral
desta reta. Então veja bem, eu preciso ter dois pontos conhecidos. Aqui ó, eu já consegui localizar um, vou chamar de ponto A aqui. Ó. Quem são as coordenadas desse ponto A? Olha, o x vale 4 e o y vale 2. E o outro ponto? Bom, você percebe que essa reta passa pela origem do plano. Então, está aqui o segundo ponto. Então, vou chamar aqui de ponto B. Como passa pela origem, o x desse ponto vale 0 e o y também vale 0. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, montando o determinante, eu tenho que fazer o que aqui? Aqui vai x, y e 1. Depois aqui eu teria que colocar quem? O x do ponto A, o y do ponto A e 1. Depois o x do ponto B, o y do ponto B e 1. Resolver esse determinante sempre mantendo igualado a 0. Então vamos lá. Então, aqui x, y e 1. Vamos ver as coordenadas do ponto A. O x do ponto A vale 4, o y vale 2 e aqui vai o 1. Depois, as coordenadas do ponto B. X do ponto B é 0, y é 0 e aqui vai o 1. Repetindo as duas colunas aqui do lado, eu tenho aqui x e y, 4 e 2, 0 e 0. E vou manter isso igualado a 0. Então vamos lá, olha. Diagonal principal, ó, e as duas paralelas, nós vamos multiplicar e conservar os sinais. X vezes 2, 2x vezes 1, 2x. Y vezes 1, y vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 0, 0. Então não precisa nem colocar aqui. Vamos para cá. Diagonal secundária e as duas paralelas, multiplicando agora e invertendo os sinais. 0 vezes 2 dá 0, vezes 1 dá 0, deu 0. Aqui eu tenho 0 vezes 1, 0 vezes x, 0. Também não precisa colocar. 1 vezes 4, 4 vezes y, 4y. Troca de sinal, menos 4y, igual a 0. Então chegamos aqui à equação geral dessa reta. Olha, o a é o coeficiente de x, vale 2, o b é o coeficiente de y, vale menos 4, e o termo dependente, o c, aqui vale 0, porque não está presente. Espero que vocês tenham entendido, resolvam exercícios e boa sorte!